com relação aos cuidados, utilizar um sapato confortável, porque não adianta a gente comprar um sapato bonito só porque ele é bonito. Sim, é verdade. Só porque o sapato é bonito, vir para uma festa, colocar um sapato que às vezes a gente não tem o costume. Coloca um sapato, vai, passa a festa todinha andando, dançando. Quando chega em casa tem um calo. Esse calo às vezes estoura. E pacientes diabéticos que têm a tendência a ter processos inflamatórios em lesão, porque é isso que acontece. Ocorre o processo inflamatório da ferida, pelo aumento de glicose, não ocorre os leucócitos lá, eles não vão proteger lá a ferida, acaba estendendo o processo inflamatório e consegue acabando, às vezes, infeccionando aquela lesão e o desencadear da lesão do pé diabético. Então, o pé diabético, ele está relacionado às alterações neurológicas e é um fato interessante que pacientes com diabetes elevados têm a tendência a ter uma insuficiência arterial venosa. A gente nem arterial periférica. A gente nem conversou um pouquinho sobre isso antes, mas assim, pacientes que têm diabetes descompensada, é um fator de risco de ter uma doença arterial periférica. O que é isso? É a diminuição do fluxo no pé, do fluxo de sangue. Então, assim, o sangue passa pelo coração e ele vai ser distribuído para todas as partes do corpo. Então, assim, até ele chegar no pé, é um pouquinho mais complicado quando ele tem essa descompensação do diabetes. Ou seja, paciente diabético, ele tem a tendência a ter adesão a placas de ateroma, que são aquelas plaquinhas de gordura. Então, quando você é sedentário, você não pratica exercícios físicos, então você ainda, às vezes, quem fuma. Então, assim, é um fator multifatorial, é uma síndrome multifatorial. Porque, assim, pega a questão de ser um fator de risco diabetes, tem a tendência a ter placas de ateroma no membro inferior, então... Se já tem uma lesão decorrente ao risco de lesão por trauma, por neuropatia, que é a destruição dos nervinhos e da sensibilidade, e ainda o paciente ainda corre o risco de ter uma lesão associada a uma alteração arterial. Então, assim, já tem uma lesão, não tem a sensibilidade, não tem uma lesão decorrente da insensibilidade, e ainda você corre o risco de ter uma lesão decorrente à isquemia, a ausência do sangue no membro inferior. Eu não sei se eu fui clara com relação a isso. Não, foi sim. Porque é um fator de risco extremamente importante, porque acaba agregando o risco. Então, sim. Não fazendo um pouco de terrorismo. E aí que vem a evolução para a necessidade de amputação, né? Isso, exatamente. Quando você não tem circulação naquele membro, aquele membro ele fica sem oxigênio, fica sem nutrientes, ele não tem como ser nutrido. Então, acaba tendo aquela parte da isquemia e a gangrena, que infelizmente a gente não pode ter um membro que não tem circulação. Então, assim, acaba tendo que amputar, infelizmente. Então, assim, aqui no Rio Grande do Norte, eu ainda não encontrei estudos relacionados às amputações em si. Mas eu acredito que a incidência, os valores é bem alto. Então, assim, existem alguns estudos sobre a insuficiência venosa aqui no Rio Grande do Norte. Mas não existe estudos relacionados à amputação e quais essas causas dessas amputações. Então, assim, eu trabalho no hospital que a gente vivencia muito isso. O paciente, ele apresenta alguma lesão, essa lesão não é tratada de forma adequada, ela é aberta, porque toda abertura na pele, ela acaba sendo um meio de entrada de micro-organismos. Então, ela entra na pele, acaba tendo um processo infeccioso e essa infecção ascende. Então, ela cai na corrente sanguínea, o paciente acaba adquirindo o que a gente chama de sepse, que é a infecção generalizada. Então, ele chega extremamente grave em UTI, em hospital. Então, assim, é um fator muito preocupante, porque não é só a situação da doença em si, só do diabetes. Eu vou comer doce só um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Então, é aquela preocupação macro, aquela preocupação que ela pode ser prevenida, que a gente pode
todo dia é um dia que a gente pode realmente... não é que você vai parar de comer doce eternamente, mas assim, ter uma regra, ser acompanhado por nutricionistas, ser acompanhado por profissionais, para que aquela lesão, ela não... na verdade, aquela lesão nem existe. Nem existe. Sim. Então, assim... prevenir, né? Paciente diabético, eles têm que estar cientes das possíveis complicações. Sim. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.